Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Quero convidar você a estudar com a gente o livro de Daniel, seu capítulo 3. E, se você ainda não leu esse capítulo, gostaria de incentivar você a ler, antes de você continuar ouvindo as nossas impressões e os nossos comentários sobre esse livro, sobre este capítulo 3, do profeta Daniel. E eu já vou avisando, esse capítulo é fogo. Recapitulando, o primeiro e segundo capítulo do livro de Daniel, como você já leu e já viu os vídeos, fala de um momento triste de cativeiro do povo de Israel, em que o rei Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém e levou cativo, em especial, 4 jovens, bem jovens ainda. A história diz que eles teriam possivelmente entre 13 a 17 anos. E em Jerusalém foram queimadas as casas, foi invadido o templo, queimado, tirados os utensílios da casa do Senhor, pessoas morreram ali ao fio da espada. O rei Nabucodonosor, tirano, cruel, não teve dó de ninguém, levou então esses jovens cativos para usá-los no reino. Como eles se destacaram pela sua inteligência, se destacaram pelo seu porte físico, o rei pegou de várias nações que ele tinha conquistado, separou os mais inteligentes para poder usá-los como uma espécie de CIA, de agência de inteligência, de consultoria ou mesmo de magia naquela época. Esse momento histórico é descrito na palavra de Deus no capítulo 34 do livro de Jeremias. Lembra que no primeiro vídeo nós estudamos que os profetas Jeremias, Ezequiel e Obadias eram contemporâneos do profeta Daniel. E como eu já disse também no capítulo 1, nas impressões, que eu admiro muito e gostaria de saber quem foram as pessoas que prepararam tão bem Daniel, Ananias, Azarias e Misael para o momento em que eles estavam vivendo. O profeta Jeremias, presta atenção, o profeta Jeremias foi usado por Deus para alertar o povo de Jerusalém sobre as coisas que em breve iriam acontecer, no caso, a invasão. E o Senhor avisou ali, mas também havia, naquela época, profetas falsos que falavam que haveria paz, que tudo ia ficar bem, que não ia acontecer nada daquelas coisas que eles estavam sendo alertados. Então, o povo teria que ter um discernimento, afinal, quem está falando a verdade, o profeta Jeremias ou os demais profetas, que ali falavam que ia ficar tudo bem, quando, na verdade, o Senhor estava dizendo que haveria uma destruição horrível. Agora, imagina você sendo pai de um adolescente amado da sua alma, sabendo todas essas coisas, como você prepararia a sua família e os seus filhos? O fato é que esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que foram trocados os nomes para Mesaque, Sadraque e Abednego, estavam preparados. Então, este capítulo é sobre estar preparado para as coisas que vão acontecer. Queridos, a gente sabe que nosso ser é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é essa carne que a gente vive, que é a casa, o tabernáculo, em que nós vivemos, o templo do Espírito Santo. O espírito é o fôlego de vida. E a alma, ela são os sentimentos, os pensamentos,
que nós temos dentro de nós, mas que não são físicos. E quando a gente tem essa consciência, a gente sabe bem que a palavra do Senhor diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus, e em toda a palavra de Deus, diz que a nossa alma terá um destino após a morte. Ou, se formos arrebatados, como diz a palavra de Deus, e se estivermos em Cristo, teremos um destino. O destino é ou a presença de Deus ou a ausência dele, ou seja, o inferno, o lago de fogo, como explica a palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com o nosso capítulo 3 de Daniel? Tem tudo a ver, porque eles estavam sendo testados e naquele momento eles fariam uma escolha. Ou a carne escaparia da fornalha de fogo, ou a alma escaparia da fornalha de fogo. E essa decisão é fogo. Agora, sobre o rei Nabucodonosor, ele já tinha tido um contato com o Deus verdadeiro, Deus de Daniel, o nosso Deus anteriormente, quando ele sonhou aquele sonho. E o que era o sonho dele? A estátua. E o que Daniel falou para ele? Você é a cabeça de ouro. Aí passou o tempo, Nabucodonosor influenciado aqui claramente pelo espírito do anticristo, porque você sabe disso, porque você vai ver mais na frente o que ele pede. Então, queridos, Daniel, ali ao falar do sonho para ele, falou: olha, você é a cabeça de ouro. Deus colocou você como cabeça. Mas aí ele quis fazer uma estátua inteira de ouro. Subiu a cabeça. O poder subiu. É muito parecido com o próprio Satanás, que quando era querubim, na presença de Deus, quis estar no lugar de Deus. Então, o tirano, a tirania, que a gente vê várias vezes, esse espírito durante a história, quando Faraó queria ser adorado, César, no caso de Roma, e agora, no capítulo 3, Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro, para que todos se dobrassem. Então, o que eles tinham que fazer? Se curvar e adorar. Onde você já viu isso? Apocalipse capítulo 13. O anticristo vai requerer que as pessoas se curvem e adorem a sua imagem. Então, isso é um paralelo. Já na história, esse espírito tentando fazer as pessoas se curvarem e adorarem deuses falsos. E na nossa vida, nós vamos ter que passar por momentos assim. Se você não passou, com toda certeza você vai passar. Você vai ter que escolher se dobrar ou se continuar firme. Para isso, a gente tem que misturar a palavra de Deus com a fé, ter firmes convicções e ter noção, visão espiritual, que esses três tinham. E aqui chamados pelo nome que receberam na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram confrontados pelo rei Nabucodonosor, eles não tiveram dúvida. Eles tinham noção, não ficaram deslumbrados com a beleza, com a força, com o poder. Hoje em dia a gente vê quantos, você deve saber, pessoas evangélicos que eram tementes a Deus, mas quando começaram a ter contato com a política, com a riqueza, com
a beleza, mulheres lindas, homens lindos com o poder, eles se curvaram a esta ilusão momentânea e passageira. E ali muitos se dobrariam, como se dobraram. Mas esses 3 não se dobraram. E tinha os caldeus. De novo, a gente vê os caldeus. Capítulo 2, os caldeus falaram na língua deles para o rei que não havia ninguém que conseguisse interpretar o sonho. E entende-se que quando um judeu conseguiu, supostamente houve aquela inveja. Então, aqui a gente vê os caldeus dedurando os 3 jovens hebreus para o rei Nabucodonosor. Até Satanás fez uma proposta indecente para Jesus. Falou para Jesus se curvar e adorá-lo. Mas a resposta de Jesus: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus também foi tentado e venceu. Eles foram então com uma entrevista, após serem denunciados, como se diz no popular, dedurados, não é? Eles tiveram que passar por uma entrevista e o rei novamente faz essa tentação para eles. E o rei faz uma pergunta: qual é o Deus que vai poder livrar vocês dessa fornalha? E eu acho sensacional, mais uma vez eu vou falar, a firmeza que eles respondem para o rei. Olha, rei, quanto a esse assunto eu não posso te responder. Se o meu Deus quiser livrar, ele livra, mas se ele não quiser, eu também não vou. Nós não vamos nos curvar e nem adorar esta imagem. Resposta firme, porque ele tinha a noção de quem era Nabucodonosor? Tinha, porque já tinha visto o poder dele manifestado muitas vezes. Mas ele sabia que tinha um acima do rei Nabucodonosor. E o próprio Senhor já havia mostrado para Nabucodonosor que havia uma pedra. Aquela pedra que é Jesus é que governa e reina para sempre. E ela é que iria destruir os reinos que se levantam para construir poder sem a presença e sem o respeito devido ao Senhor Deus, verdadeiro e poderoso. E o rei, então, manda aquecer 7 vezes aquela fornalha e manda jogar os 3 ali, pena de morte. E aí a gente vê uma outra coisa. Quando a palavra de Deus fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele sabia que muito mais poderoso é o Deus que falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. E eles então estavam mais preocupados em obedecer o decreto do Deus único e verdadeiro do que do rei da Babilônia. E eles preferiram a fornalha de fogo física do que o lago de fogo eterno. Foram lançados, mas Deus não livrou esses 3 da fornalha. Ele livrou na fornalha.
Eu quero perguntar para você hoje, qual é a sua fornalha? É a situação financeira? É a saúde? É o casamento? É a vida sentimental? O que é a sua fornalha hoje? E qual é o Deus que pode resolver isso? Algo horrível foi eles terem recebido outro nome. Ananias recebeu o nome de Sadraque, que quer dizer inspirador, que inspira ou inspirado pelo sol. Sol é o quê? Fogo. Mas Ananias quer dizer gracioso. Deus é gracioso. Misael quer dizer quem é como Deus. Mesaque quer dizer que pertence ao Deus da Babilônia, que é da sabedoria. E Azarias quer dizer Deus nos ajuda. E Abidnego quer dizer sol. Então, olha só que esses nomes dos deuses da Babilônia, que quer dizer fogo, e os nomes deles, que é o povo que se chama pelo nome de Deus, que fala de Deus, tem tudo a ver com essa situação. Deus foi gracioso com eles. Quem pode livrar? Quem é como Deus? Só o nosso Deus verdadeiro, Misael. E Azarias, Deus é o nosso auxílio. E o Senhor Jesus, penso eu, que ele pensou ao ver os três, a garra, a firmeza, a fé, penso eu, que ele falou, eu vou lá pessoalmente conversar com eles, dar uma voltinha com eles. E assim foi. E aí o quarto homem. Esse quarto homem que resolveu o problema de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o quarto homem que vai resolver o meu e o seu problema. Na verdade, ele já resolveu. E, assim, tomando posse da obra da cruz, da graça maravilhosa, do perdão que ele tem. No caso é que esses três jovens foram exemplo, inspiração. Mas tem um caso também em que Pedro negou a Jesus e foi perdoado porque se arrependeu. No caso ali, Pedro se dobrou ao sistema, que era o sistema romano. E quem sabe você fala, eu me dobrei agora. Bom, agora, o Deus de misericórdia e graça, aquele quarto homem que é cristofania, não é? Aquela manifestação do Senhor Jesus antes de se tornar carne. O Senhor Jesus diz na sua palavra, no livro de Hebreus, ele fala, eu sou o mesmo. Sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor Jesus está conosco. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqueles homens, Mesaque, Sadraque e Abednego, não se dobraram ao sistema, não se dobraram à pressão, não deram mais valor a esta vida do que a vida eterna. E o Senhor Jesus ali caminhou com eles. E o rei olhou espantado e falou, olha, eu estou vendo um quarto homem ali, nós não jogamos três? Então ele chamou os três jovens e então prevaleceu a lei de Deus, o livramento, toda a honra e toda a glória seja dada ao Deus único, único digno de ser adorado. Hoje vamos firmar nossas convicções, a nossa fé
o nosso amor, o nosso respeito ao único e verdadeiro Deus. Achegue-se a Ele e Ele se achegará a você. Deus te abençoe. Muita paz.